Levante as mãos aos céus comigo em nome de Jesus. Oh Deus, nós estamos na tua presença, Senhor Deus. Oh Senhor, e nós estamos aqui porque a tua palavra, meu Deus, é o que nós precisamos, Senhor. Para onde nós iremos, Senhor? Se aqui o Senhor tem a palavra de vida eterna para nós, Deus. E nós queremos esta palavra sobre a nossa vida em nome de Jesus. Então manifesta-te através da tua palavra em nosso coração mais uma vez e fala a nós, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus. Diga comigo amém. Graças a Deus, conosco está o pastor Timóteo. Já falei dele ontem. Deus usou ele tremendamente ontem e creio que hoje será da mesma maneira. Por gentileza, pastor Timóteo, obrigado. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Deus. Graça e paz para todos. Graça e paz para todos. Quem estava aqui ontem, repete a frase para quem está do teu lado. Eu não sei, mas eu decidi crer que em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. O segredo de ser mais que vencedor é em Cristo Jesus. Que ele falou, sem mim nada podeis fazer. E depois você lê em casa, João 11, capítulo 3. Marta e Maria, ela fala para Jesus, o Senhor. Quando ela falou Senhor, a palavra Senhor significa dono, proprietário. Fala para o meu dono de Lázaro, que ele está morto. E será que Deus é Senhor das nossas vidas? Se Ele é dono da tua vida e da minha, nós somos mais que vencedor. Abre a vossa Bíblia em Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 7. Eu quero fazer menção de alguns versículos. E hoje eu vou estar aproximadamente 360 vezes vencedor, vitorioso na Bíblia. E eu quero passar algumas recompensas para aquele que é vencedor. E vencedor não é aquele que começa, não é aquele que vai até o meio. Mas vencedor é aquele que vai até. Fala para quem está do teu lado. O vencedor em Cristo Jesus, ele não para, ele vai até o fim. Vencedor significa vitorioso. Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 7. Todos encontraram? Apocalipse e Gênesis é os livros mais difíceis de se achar na Bíblia, né? Amém? Todos encontraram? Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha, ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tem poucas forças. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mente, eis que os farei vir e prostrar-se-ão aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre todo o mundo, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora,
conserva, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Poder tomar assento. Antes de discorrer a palavra, eu gostaria de estar agradecendo o pastor pela confiabilidade, de estar cedendo mais uma vez a tribuna, pela sua excelentíssima esposa, que tem tratado, creio que não seja só eu, mas todos os ministros que vêm nesse lugar, com tanto respeito, com tanto carinho. Que Deus continue vos abençoando e honrando também os obreiros dessa casa, os irmãos. E eu tomei água daqui, foi muito boa, por isso que eu voltei, né? E eu venho como mensageiro do Senhor, amém? Eu quero falar sobre os 7 gritos do Espírito Santo. Se você vê sobre 7 igrejas, 7 gritos. Por que, pastor, 7 gritos? Se você ler em Mateus capítulo 25, lá vai estar falando sobre as nércias e as prudentes. Aqui tem juízo, aqui não tem juízo. E ali Jesus, Mateus, ele fala sobre a semente do reino. Ali Jesus, ele estava ministrando aos judeus. Então ele tinha que falar na língua judaica para que eles entendessem. E lá no Oriente, quem prepara o casamento não é o noivo, é o pai do noivo. Lá o pai convida o noivo para preparar a casa. E ele fala para a noiva: vai se arrumar, fica se arrumando, vai se embelezar. Enquanto isso, o noivo, ele vai arrumando a casa. O pai fala: olha, essa cor, ela não vai gostar muito, coloca a cortina mais para lá. Enquanto essa casa fica pronta, o pai do noivo, ele convida o amigo mais próximo do noivo. E esse amigo, ele vai numa distância aproximadamente de 3 quilômetros na frente, gritando: o noivo está chegando, o noivo está chegando, para que os judeus entendessem. Ele vem gritando mesmo. E quem é mãe, pai, sabe, tem hora que você tem que gritar para o filho despertar. E o grito do Espírito Santo é para isso. E o noivo significa Cristo, o amigo do noivo significa o Espírito Santo, e o pai do noivo significa o próprio Deus, que fala para o Espírito Santo e buscar a noiva para encontrar com o noivo. Por isso que falamos da carta de Apocalipse. Mas antes de discorrer a palavra, eu gostaria de voltar um pouco atrás, para que você entendesse. Hoje, se nós formos observar com bastante ponderação, se nós for comparar com os apóstolos, nós não temos provação nenhuma, né, pastor? Nós estamos no tempo da graça, no tempo da plenitude gentílica. Se você ler o Evangelho de João, ali Jesus, antes de subir, ele chama os discípulos e ele começa a orientar no capítulo 14, olha, e vocês não se preocupem com o que está acontecendo sobre a terra, porque o meu Pai enviará o Consolador, para que vocês sejam mais que vencedores. Vão perseguir vocês, mas não se preocupe com essas coisas. Vocês estão aqui de passagem, eu estou indo para um lugar, preparar uma casa para os mais que vencedores, para que onde eu esteja, você também esteja comigo. Depois, no capítulo à frente, ele faz a oração sacerdotal, e ele vai e orienta os discípulos ali em Atos capítulo 2. Ele fala assim: eu quero que vocês fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos pelo poder do Espírito Santo, para que vocês possam ser a minha testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E ali os discípulos obedecem para ser qualificado, preparado para ser mais que vencedor. Nós precisamos estar em Cristo Jesus.
Mas no século aproximadamente 14, assume um imperador chamado Nero. Esse imperador era um imperador terrível. Ele mata o seu pai, mas sua mãe, mata seus irmãos também, porque ele tinha medo de perder o poder. E passa-se o tempo, ele chama algum de seus súditos e peça que coloque fogo ali em Roma, na cidade de Roma. E ali eles colocam fogo naquela cidade. E apenas 4 cidades que não se consumiram com fogo. E nessa cidade, ali moravam judeus e os cristãos. O que Nero faz? Ele chama os jornalistas, como se fosse nos dias de hoje, para ter uma audiência. E ele fala para eles: olha, quem colocou fogo em Roma foi os cristãos e foram os judeus. E ali os estudiosos dizem que faltou madeira para crucificar tanto os judeus como os cristãos. Passa aproximadamente nos anos 60, depois de Cristo. O que acontece? Vem outro chamado Epífano. O que ele faz? Ele vai ao templo, do segundo templo de Jerusalém, e ali ele oferece um porco, sacrifica um porco. E para os judeus isso era uma afronta muito grande. E quando ele faz isso, os judeus se revoltam. Então é convidado o general Tito para assumir. E general Tito assume ali aproximadamente nos anos 70. E o que acontece? Eles mandam os cristãos para o Coliseu. As crianças eram jogadas para os animais, os leões, comer aquelas crianças. As mães iam tentar cuidar das crianças, mas os animais mataram aquela criança. E passa-se o tempo, no ano aproximado 86, um imperador chamado Domiciano, ele assume, porque Nero já estava numa idade avançada. E quando ele assume, o que ele faz? Ele já era contra os cristãos. Ele queria ser chamado como se fosse um Deus, ser adorado como Deus. O que Domiciano faz? O único ainda que estava vivo dos apóstolos era o nosso apóstolo, pastor, presidente em Éfeso, chamado apóstolo João. O que ele faz? Ele faz a expedição para expedir João, para tirar João dali. Ele fala: eu não quero mais João, eu quero mandar ele para a ilha de Pátimo, uma ilha de abatimento. E mal ele sabia, com aquilo ele estava cooperando para que o Apocalipse fosse escrito. Então muitas vezes João é expedido para aquele lugar, e João já estava numa idade avançada, há mais de 80 anos. Ele é levado para aquele lugar. E muitas vezes Deus nos permite a entrar em lugares sozinho, que não tem como sair, porque Ele quer te revelar coisas excelentes, espirituais. O que aconteceu, Nero? Ele fechou a porta da terra para João, e Deus abriu a porta do céu. Ali João começa, eu creio que João começa a orar, e Deus fala: João, vem, escreve as coisas passadas, as coisas atuais e as coisas que acontecer. João, escreve o presente, o passado e o futuro. E no capítulo 3, no capítulo 1, versículo 3, escreve João: bem-aventurado. Bem-aventurado significa mais que feliz aqueles que lê, ouve e guarda essa palavra. Aquele que entende, você vai ser mais que feliz. E nós só vamos entender a palavra através do Espírito Santo. Por isso que eu falo, toda a palavra ela é revelada na lei e nos profetas. Você vai observar que João falando sobre as trombetas, você vê as 7 festas dos judeus, ali você já começa Deus revelando, mas eles não tinham esse entendimento. O literal, ele não vai invalidar o espiritual, nem o espiritual invalida o literal. Por isso que você tem que ler as escrituras, pedir entendimento para o Espírito Santo. E João, ele tem esse entendimento na ilha de abatimento, na ilha de Pátimo. Já era um ancião. Ele fala: João, escreve o que aconteceu, o que vai acontecer, e o presente, o passado e o futuro. E todo aquele
que crê, que ouve e que obedece será mais que vencedor. Você crê nisso? Por isso que você tem que ler as Escrituras. E Deus começa: João, escreve a carta de Éfeso. Éfeso significa desejável. Uma igreja que Deus desejava ela, mas ela já não desejava mais Deus. E Deus fala: João, escreve. Diz a ele: quem está escrevendo essa carta? Aquele que tem as 7 estrelas na mão. Toda a autoridade está na minha mão. Eu passeio no meio do candelabro. Eu passeio no meio da igreja. Escreve, fala, João, quem está escrevendo, mandando escrever essa carta sou eu. Eu tenho poder e autoridade sobre as autoridades, sobre o país, sobre a nação, sobre o mundo. Deus tem poder para mudar a lei. Quando Ele mudou para Daniel, Ele tem poder de mudar a lei. Ele tem poder de ser o teu advogado, de ser o teu juiz e te dar vitória, porque você é mais que vencedor e mais que vencedora. Éfeso, desejável, Deus desejava ela, mas ela já não desejava Deus, porque começou o tempo de perseguição. Os discípulos mais velhos, os presbíteros mais velhos tinham morrido, os diáconos mais velhos, e os que ficaram, eles perderam o primeiro. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 8, diz que Deus é amor. Eles perderam o amor. Primeira epístola de João 4,18 diz que Deus é amor, e o amor lança fora a todo. Fala para quem está ao teu lado: por que você está com medo dessa situação? Fala: você é mais que vencedor. O amor é Deus, você está em Deus, você é mais que vencedor. Cristo Jesus, Ele lança fora todo medo. Não tenha medo dessa situação, porque essa situação é para que o nome de Deus venha a ser glorificado. Mas Ele fala para mim e para você: volte ao primeiro. O que é voltar ao primeiro amor? Voltar ao princípio. Atos capítulo 2. Voltar ao princípio, a praticar as mesmas obras. Eles andavam junto, comia junto, ia de casa em casa. Volta ao primeiro amor, volta a fazer aquilo que Deus confiou nas tuas mãos, porque você é mais que vencedor. E você observa no capítulo 7, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. A promessa para aquele que volta ao primeiro amor: ao vencedor falei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso. Isso é para quem é vencer. Você lembra lá? Adão, Deus falou: tem duas árvores, mas eu quero que você se alimente da árvore da vida. O que é vida? É movimento. Quem é vencedor vai alimentar da árvore da vida. Quem é a árvore da vida? O próprio Deus. Mas você precisa voltar ao primeiro voltar a praticar as mesmas obras. E o segundo grito, a igreja de Esmirna. Esmirna significa amargura, tribulação, perseguição. O que aconteceu? O povo perdeu o primeiro amor. Quando você começa: não quero mais esse ministério, eu não quero mais fazer isso, você vai ser mais que vencedor ou mais que perdedor. Deus não se agrada daqueles que se recuam. Aquilo que Deus confiou nas tuas mãos, mais que vencedor, significa vitorioso. E só tem vitória quem enfrenta a luta, quem enfrenta a batalha e vai até o fim. Então se começa o primeiro período, esfriamento. Eles deixam o primeiro amor. Quando deixam o primeiro amor, começa outro processo. Esmirna, um tempo de tristeza, amargura, de perseguição. E o Espírito Santo diz para eles de novo: quem tem ouvido, ouça. Ao vencedor, nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. É para quem é mais que
perdeu o primeiro amor, começa tempo de tristeza, muita angústia, amargura. O terceiro período, Pérgamo. Pérgamo significa casamento. A igreja, quando perde, a igreja somos nós, perde o primeiro amor, vem a apostasia, o esfriamento, vem a amargura, a tristeza. Você sem o Espírito Santo, você não tem controle. Você começa a namorar as coisas do mundo. Você começa a ir contra o manual, que é a palavra de Deus. E você começa ali namorar o mundo. Começa a ser o homem natural. Mas isso é natural. Isso pode. E você vai se envolver com doutrina dos nicolaítas, prostituição, tudo que desagrada a Deus. E quando é assim, Satanás, nesse terceiro período, ele estabeleceu um trono. O que é quando Satanás, ele estabelece um trono? Ele começa a ter controle sobre a tua vida, sobre o teu psique, sobre a tua alma. Pode observar, quando a pessoa se afasta, ela começa a esfriar. Éfeso, desejável, Deus deseja, mas ela perdeu o primeiro amor, ela não deseja Deus. Ela começa a entrar em luta, amargura, Esmirna. E ela começa com as coisas do mundo, o casamento, o relacionamento. Satanás estabelece um trono. Ele começa a ter domínio sobre a vida da pessoa. Mas eu digo uma coisa para você: se você perdeu o primeiro amor nessa noite, Deus está falando, se você voltar, você vai ser mais que vencedor. E você vai se alimentar da árvore da vida, que é o próprio Deus. E a tua vida vai mudar. Se você está no momento de amargura, diz o Senhor, você não vai padecer a segunda morte. Você pode ter a morte física, mas naquele dia você vai ressuscitar. Se você está em Pérgamo, namorando, Satanás estabeleceu um trono. Ele está tendo controle sobre a tua vida. Você não tem força. Ele fala também para mim e para você nessa noite: ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como darei uma pedrinha branca. O que significa a pedrinha branca? Para os judeus significa assim: se você tem uma causa na justiça, e esse juiz vê que você não é culpado, o que ele faz? Ele vai lá e te dá uma pedra branca. Você está absolvido. Por isso que diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque em Cristo nós somos mais que vencedor. Ou se você no tempo da lei fosse dormir na casa de alguém, e você se comportasse bem, você fosse educado, você respeitasse a família, a hora de ir embora, o dono da casa, ele pregava uma pedra branca, ele quebrava no meio e falava: toma metade e eu fico com metade, porque toda vez que você passar aqui, a minha casa está aberta para você. Esse juiz se chama Jesus. Ele é o teu juiz. A casa é a igreja e é o céu. Não pequeis, mas se pecar, sabe que você tem um juiz. Não é tempo de julgar, é tempo de graça, é tempo de arrependimento. E aquele que se arrepende e confessa, ele é mais que vencedor. E quando ele estabelece esse trono, e ele começa a cuidar da tua vida, vem o quarto período chamado Tiatira. Tiatira significa aonde sufoca o bom perfume. E nós exalamos o bom perfume, que é Cristo. As pessoas já não começam mais a ver o brilho de Cristo na tua vida, porque sufocou, tirou o bom perfume. Em Pérgamo ele estabeleceu um trono. Ele tomou conta da tua mente, do teu psique, do teu coração. Em Tiatira ele vai colocar coisas profundas. Quer dizer o quê? Quando você vê o negócio já estourou, já não tem mais jeito de como. Eu não estava esperando, aconteceu essas coisas, porque ele estabeleceu um trono e ele começa a fazer coisas que, quando você percebe, não tem jeito mais de você fazer.
Mas aquele também te diz ao mais que vencedor. Você vai ver que nas primeiras, ele fala as 3 primeiras. Ao vencedor dar-lhe-ei. E depois ele fala: quem tem ouvido, ouça. A partir da 4ª igreja, ele fala ao vencedor, que guardar até o fim. Fala para quem está do teu lado: o mais que vencedor, ele vai até o fim. As minhas obras, e dar-lhe-ei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro regerás e reduzirá em pedaços, como se fosse objeto de barro. E assim como também recebi do meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Aí ele fala: quem tem ouvido, ouça. Esse ouvido é espiritual. Dar-lhe-ei a estrela. Que hora que sai a estrela da manhã? Meio-dia? Às 13 horas. Fala para quem está do teu lado: da estrela da manhã de madrugada. O crente que ora de madrugada, ele encontra com a estrela. Quem é a estrela da manhã? É Cristo. Mas se você não encontra com a estrela da manhã, você vai encontrar com o sol da justiça. Então é melhor se encontrar com a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. As primeiras, ele fala ao vencedor. Quem tem ouvido. As 4, ele primeiro fala: esta é a promessa, ouve. A 4ª igreja, Sardes. Sardes significa remanescente. Tem algum remanescente aqui? O que é remanescente? Aqueles que passam luta, provações, mas não desistem. Pastor, eu estou com o Senhor. Pastor, olha, em casa o negócio está fervendo. Meu marido me deixou, minha esposa, meus filhos foram mandados embora, mas eu estou em pé, porque eu sou mais que vencer. Você lembra de Elias? Elias chegou, um dos enredos de Elias, ele fala: Senhor, quando Deus honrou ele pensou que Jezabel ia honrá-la, agradá-la, Acabe. E ele vai até a porta do palácio, ele fala: agora tudo que Deus me usou como profeta se cumpriu, e eles vão me abençoar. Acabe fala: Jezabel, você não acredita, tudo que Elias falou se cumpriu, e todos os seus profetas morreram. Ela fala: vamos matar Elias. Ele sai dali do seu ministério e fala: Senhor, estão querendo me matar, só eu sobrei, só eu sou remanescente. O que Deus falou para ele? Existe mais quantos mil que não se prostraram? Mais 7.000 que não se prostraram. Fala para quem está ao teu lado: se você não quiser, eu quero. Deus falou a Elias: eu sou zeloso. Eu sou zeloso. Às vezes você não quer fazer aquilo que Deus quer que você faça na obra, ser liderança de um grupo, de algo, tocar, evangelizar. Deus vai usar outro. Aqui são os sardes, os remanescentes. E Deus fala: ao vencedor será assim, vestidura branca, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante dos anjos e do meu Pai. Isto é para quem é mais que quem é vitorioso. A 6ª, Filadélfia. Filadélfia significa amor fraternal entre os irmãos. Amor fraternal entre os irmãos. O que nós temos que ter o cuidado? Às vezes você começou em Éfeso, aquele amor, recebeu o pentecostal, recebeu a promessa de ser mais que vencedora, mais que vencedor.
vem a tribulação. Se você comparar, que eu não vou, porque Apocalipse ele vai estar falando sobre a segunda volta de Cristo, eu não vou pregar sobre isso. Mas se você for na carta de Daniel, capítulo 4, capítulo 7, ele vai falar sobre os 4 animais que ele vê, os 4 impérios. João, ele pega o império, o período do império de Roma, o literal e o espiritual. Se você observa, eles recebem o pentecostal, eles veem o prodígio de Deus. Mas quando vem a perseguição, a primeira coisa que a pessoa tem é de perder o primeiro amor. Então você começou em Éfeso, você tem que continuar vitorioso e mais que vencedor. Ele vai até o fim, não importa o que aconteça, importa que Cristo Jesus, Ele está falando para mim e para você, que a partir de hoje, essa batalha você não tem mais que pelejar, não tem mais que lutar, porque Ele lutará por você, e você será mais que vencedora, mais que vencedor. Você que crê nessa palavra, erga a tua mão e aplaude ao Senhor, e prepara para um novo tempo na tua vida, na tua família, na tua casa, na tua igreja, no teu trabalho, na faculdade, na tua saúde, porque Ele é Deus. Mas o cuidado, Éfeso, uma igreja que Deus deseja, mas ela já não deseja mais Deus e continua fazendo a obra. Você começou em Éfeso, volta ao primeiro amor, volta a praticar as primeiras obras. Senão você vai para Esmirna, tempo de amargura. Você vai para Pérgamo, Satanás vai colocar um trono, ele vai ter domínio sobre a tua mente. E Tiatira, ele vai sufocar o bom perfume que é Cristo. Você tem que ficar em Filadélfia, o mais que vencedor. Fala para quem está ao teu lado, o mais que vencedor. Ele tem que estabelecer o passo que passar, tem que ficar em Filadélfia. Porque se ele passar de Filadélfia, ele vai para onde? Para Laodiceia. Pode observar, são 7 igrejas. O número 6 é do ser humano, é imperfeito. O 7 é o número de Deus, é a perfeição. Então são 7 passos, 7 gritos. Ele sai lá de Éfeso. Quando chegar em Filadélfia, você tem, nós temos que parar ali. Porque se você passar, você vai para Laodiceia. Fala para quem está do teu lado, sabe o que é Laodiceia? Opinião popular. Não é mais o Espírito Santo que fala. Não ouve mais o Espírito Santo. E isso você não vai conseguir. Tua vida não vai mudar. Teu pai não gostava de você. Que voz. Aqui está falando, quem tem ouvidos, ouça quem diz. O Espírito, o mais que vencedor, o vitório. Para ser vitorioso, você tem que ouvir o Espírito Santo. Que voz você está ouvindo? Que não vai dar mais certo, que não adianta vir para a igreja, que não adianta buscar, não adianta fazer. Você está em Laodiceia, opinião popular. Ele não falou, quem tem ouvidos, ouça o que as pessoas dizem. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo. Aí você passou de Filadélfia, aí você tem que voar. Se você saiu de Éfeso e foi, passou em Filadélfia, tinha comunhão com os irmãos, relacionamento, comia junto, participava de grupo, orava, era do louvor. Se você passou, rapaz, você fica lá, aquele louvor, aquele pastor fica chamando para orar, e na igreja, opinião popular. Você tem que voltar. E se você está saindo, começando em Éfeso, você tem que ir até parar em Filadélfia. Se passou, está em Laodiceia, você vai ter que voltar. Porque aqueles que estão em Laodiceia, ele falou, se vocês quiserem voltar, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei na sua casa e sairei contigo ao vencedor, sentar-se-á comigo no trono,
assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono, você, mais que vencedor, também sentará com Ele. E Ele diz: se você quiser voltar, Ele fala que você vai passar como ouro pelo fogo. Ele está falando que você vai passar por uma tribulação tão grande, mas você vai voltar para Filadélfia. Você grava isso. Você está em Éfeso, perdeu o primeiro amor, volta ao princípio. Primeiro amor significa voltar ao princípio, voltar a orar, voltar a ler Bíblia, participar de grupo, participar de louvor, aquilo que Deus confiou nas tuas mãos. E continua indo, ouvindo os gritos do Espírito Santo. Estabeleça ali em Filadélfia. Aí você passou, ouviu pessoas, opinião popular: você não vai casar, teu casamento não vai dar em nada. Eu não falei, você largou nossa religião. Você está em Laodiceia, opinião popular. Você vai passar por essa tribulação, mas você vai voltar e vai estabelecer ali em Filadélfia, e você vai ser mais que vencedor. Em Filadélfia, amor fraternal. Ele fala: João, escreve. E fala para eles: quem está escrevendo essa carta? Aquele que é santo. Eu sou santo, João. Eu sou verdadeiro e eu tenho a chave de Davi. O que Davi usava na cabeça? O que o rei usa na cabeça? Coroa. Ele falou: eu tenho a chave do reino. Eu sou santo, eu sou verdadeiro. Escreve aí, João. Eu sou santo, eu sou verdadeiro e eu tenho a chave do reino. E a porta que eu abro, ninguém pode fechar. Deus não é que nem nós. Não adianta teimar com Deus. Se o teu nome está escrito no livro da vida, Ele abriu lá o reino para você, não adianta teimar, porque Ele falou: a boa obra que eu começo, eu termino. Tem pessoas que, quando reconhecem Jesus como Salvador, ela assina um contrato, Cristo assina outro. Vem a tribulação, ele fala: deixa eu rasgar meu contrato, não quero mais não. Deus fala: você rasgou o teu, mas o meu eu não rasgo, porque a obra que eu começo eu termino. Você escolhe um jeito. Eu lembro a minha mãe, quando ela pegava abacate, e o abacate estava de vez, meio verde, ela embrulhava no jornal e colocava no forno. E quando ficava maduro, ela ia lá e pegava. Às vezes nós somos o abacate. O jornal é a tribulação que vai nos trazer maturidade espiritual. O mais que vencedor, ele tem que ter o quê? Maturidade. Estabeleça em Filadélfia. Fala para quem está do teu lado: o mais que vencedor, ele tem que ficar em Filadélfia. Tem que ter relacionamento, tem que ter comunhão, tem que estar junto. Essa igreja, escreve, João. Quem está dando ordem para você escrever? Aquele que é santo, aquele que é verdadeiro, aquele que tem a chave. E a porta que eu abro, ninguém pode fechar. Às vezes a porta do teu ministério, a porta de emprego, a porta de relacionamento, se Deus abriu, ninguém tem capacidade de fechar. Ninguém tem capacidade de tirar aquilo que Deus te deu, porque Deus é o Deus da tua vida. E Ele fala também: a porta que eu fecho, ninguém. Tem porta que Deus já fechou, nós ficamos lá empurrando. A porta está fechada, nós colocamos o pé: eu quero abrir. Se Deus fechou a porta, irmão, ninguém vai abrir. Mas também, se Ele abriu, ninguém vai fechar. Às vezes você está preocupada com o teu emprego, o teu trabalho. É que Deus fechou uma porta e Ele vai abrir várias portas para você escolher, para você dar testemunho em todas as áreas da tua vida. Às vezes Ele fecha a porta para nos dar livramento. Ele fala: conheça as tuas obras. Deus cuida dos mais que vencedor. Salmo 139 diz: o Senhor me sonda. Fala para quem está todo lado: cuidado. Você vê que ele vai falar: eu tenho os olhos como fogo. O fogo aonde acende, vê, né?
Eu tenho os pés como bronze reluzente. Meu Pai confirmou a minha caminhada aqui na terra. Eu sondo. Eu sei o teu deitar. Eu sei o teu levantar. Eu sei o teu falar. E eu te conheço. Eu sei, Timóteo, o que você vai fazer amanhã, até os dias que você estiver na terra. Ele fala: eu conheço as tuas obras, e eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O mais que vencedor, ele está ali, ele passa por provação, ele tem pouca força. Aí você entende quando Paulo fala: quando eu penso que estou fraco, é sinal que estou forte. Mas quando penso que estou fraco, eu estou forte. Quando penso que estou forte, estou fraco. Porque eu entendi, através do Espírito Santo, que é na minha fraqueza que Deus vai me aperfeiçoar. Então, mesmo com pouca força, não negue o nome de Jesus. Guarda a palavra dele, porque a porta que ele vai abrir na tua vida, não há ser humano que tem capacidade para fechar. Você crê nisso? Aplaude ao Senhor, que ele está abrindo uma grande porta. Guardaste a minha palavra e não negou o nome. Você é crente? Eu não. Eu te vi lá na igreja. Eu? Tem que falar, só mesmo estou em Filadélfia. Eu não nego o nome de Jesus, mesmo com pouca força. Eis que fareis que alguns que são da sinagoga de Satanás, tem gente que é usado por Satanás, desses que a si mesmo se declara judeus ou crente, mas não são mente. Eis que fareis que prostre aos teus pés e conheça que eu te amei. O que ele está falando? Eles vão ter que prostrar aos teus pés e saber que eu te amei. Eles vão ter que falar para você: verdadeiramente Deus é na tua vida, jovem. Eles vão ver o que Deus vai fazer na tua vida. E aqueles que te acusaram, aqueles que te apontaram, diz o Senhor: o que você não consegue, eu consigo por você. E eis que eu vou fazer, mudar a tua história, mudar o teu cativeiro, e o meu nome será glorificado. Eu sou teu pai, eu cuido de ti, desde o ventre da tua mãe. Eu te escolhi para uma grande obra. Eu vejo o teu coração, e diz o Senhor: prepara para aquilo que eu vou fazer na tua vida. Eles vão ter que vir. O mais que vencedor, as pessoas falam, criticam, mas vai chegar um tempo, eles vão ter que falar: verdadeiramente Deus é na tua vida, porque guardaste a minha palavra e a minha perseverança. Fala para quem está do teu lado: o mais que vencedor é perseverante, ele não desiste. Também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar aqueles que habitam na terra. O que ele está falando, que está revelando? Os mais que vencedores não vão passar pela grande tribulação. Quem está em Filadélfia, você não vai passar pela grande tribulação. Quando tiver a grande tribulação, nós vamos estar lá em cima com Cristo, nas bordas. O que é borda? É a festa do casamento. Vale a pena ficar em Filadélfia. Você não vai passar pela grande tribulação. O 11 diz: venho sem demora. Guarda, conserve o que tem, para que ninguém tome a sua entrada no reino. Ao vencedor falo-ei, coluna do santuário do meu Deus. Dali você jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade nova, Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte de Deus, o meu novo nome. Quem está em Cristo, nova criatura é. Lê em casa: ao vencedor e as promessas.
ao vitorioso e às promessas. Mas você tem que ficar em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes ou Laodiceia. Tem que ficar em Filadélfia. A vinda de Cristo, a primeira vinda vai ser invisível, e a terceira vai ser visível. E depois você vê o tema de Apocalipse, capítulo 1, versículo 4, o tema é a segunda volta de Cristo aos vencedores. Ele vai vir buscar os vencedores, os vitoriosos. Até o capítulo 3 ele fala sobre os 7 processos da igreja. Aí ele fala: João, agora sobe. João sobe e ele fica observando. E ouve uma voz falando: ninguém é digno de abrir o selo. João começa a chorar e fala: será que foi em vão tudo que eu passei na ilha de Pátimo? Todo esse sofrimento? Ele fala: não, João, existe um que morreu e já ressuscitou. Esse é o leão da tribo de Judá. E ali ele começa a abrir os selos. Quando começa a abrir o selo, você pode ler na sua casa. Ali já está falando da grande tribulação. Você quer saber a grande tribulação? Leia a partir do versículo 5. Vai estar falando sobre os selos. O que vai passar no capítulo 7 vai falar mais detalhado sobre a grande tribulação. Vai ser terrível. Jesus está voltando. Depois vai falar sobre João. Mostra, escreve sobre as trombetas e os anjos trocando as trombetas. Quem são esses anjos? São a igreja, são eu e você, o vencedor, aquele que foi até o fim, até o vitorioso. Não importa se Satanás fechar a porta da terra para os vencedores, Deus abre a porta do céu e o sobrenatural acontece na minha vida e na tua vida. Se você perdeu o primeiro amor, está em Éfeso, volta. Vai caminhando, chegar em Filadélfia, amor fraternal, uma igreja que tinha empatia, sentia a dor do outro, se preocupava com o outro. O remanescente, o mais que vencedor, se preocupa um com o outro. E às vezes nós falamos: mas o pastor não vem na minha casa, o irmão não vem na minha casa, não tem ninguém cuidando de mim. Fala para quem está ao teu lado: você está cuidando de quem? Fala: a medida que se dá é a medida que recebe. Essa igreja aqui, ó, Filadélfia, amor fraternal, um cuidava do outro, um sentia a dor do outro. Isso é para quem é mais que o mais que vencedor. Ele tem vitória, ele tem bênção, mas ele também tem responsabilidade. Então estabeleça: fica em Filadélfia, que você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Amém? Vamos nos colocar de pé. Eu gostaria que o louvor viesse. Tem profecia que Deus fala no coletivo. Tem outras que nem ele falou para o rapaz, por cada necessidade. Tem hora que não está aguentando mais, mas fica firme, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. E os teus acusadores serão confundidos. E Deus vai te usar muito na vida de teus amigos, viu? Porque você vai ter misericórdia deles. Levanta a tua mão, minha querida. Verás o que Deus vai fazer na tua vida. Muitas coisas tua família não entende, até criticam, mas diz o Senhor: eu vou te exaltar e vou te abençoar de uma maneira muito especial, e o meu nome será glorificado. Cadê aquele irmão que estava? Estou preparando tudo para te honrar.
Não se preocupa com nada, porque diz o Senhor: o meu nome será glorificado através da tua vida, porque eu sou Deus do ouro, Deus da prata. Não tem negado, tem feito a minha obra, mas tem orado também e pedido: Senhor, eu quero, mas não tenho condições. O Senhor diz: nessa noite passo eu a ser as tuas condições, e o meu nome será glorificado. Lamanto e Shadakom Ribalá Shedecai. Pastor, o Senhor me mostra essa igreja aqui como uma águia, e Ele diz que essa águia, ela vai voar para muitos lados, Lamanto e Shedecai, para muitos bairros, para muita cidade. Essa igreja será conhecida até fora do Brasil, porque diz o Senhor: não tem medido esforço, não tem negado aquilo que tenho eu te falado. Então diz o Senhor: prepara para o novo tempo. Eis que estou enviando ovelhas machucadas, feridas, aquelas que não acreditam mais, para este lugar. Prepara, levantando homens e mulheres dispostos a restaurar o muro de Jerusalém, a reconstrução. Estou eu mudando, olha, as situações de família dessas cidades. Aonde tem confusão, Deus vai colocar paz. Aonde tem doença, Deus vai colocar a cura. Aonde tem tristeza, Ele vai colocar alegria. Diz o Senhor: prepara para o novo tempo sobre essa cidade, sobre a tua vida, sobre a tua família. Você que crê, erga a tua mão e aplaude ao Senhor com sinônimo de gratidão, porque Ele é fiel. Os mais que vencedores ficam aonde? Fila, amor fra, refaça a rota. Pedro refez a rota. Tem momentos que nós temos que voltar e começar do começo. Levanta a tua mão, você que orou aqui, minha querida. Te estabeleci como coluna de oração. E aquilo que tem orado a respeito da tua família e da tua parentela, eu vou fazer para a glória do meu nome. E saberás que eu sou um Deus de perto e um Deus de longe, que eu trabalho a favor daqueles que em mim esperam, e vós tem esperado em mim. Não só nessa cidade, mas muitas cidades vos esperam. Muitos jovens, muitas estão deprimidas, querendo se matar. Muitas estão nas drogas, na prostituição. E são essas que eu vou trazer até você. São essas ovelhas que eu vou trazer até vocês. Mas eu vou dar estratégia, sabedoria, para que meu nome venha a ser glorificado. E não se preocupa dos seus, porque dos seus cuido eu. Diz o Senhor: sou eu o teu advogado, sou eu o teu juiz, sou eu que cuido de ti. E tem sido mais que vencedor, e será, e todos saberão que eu sou Deus na tua vida. Tem pessoas aqui que essa idade não vai casar mais não. Laodiceia, opinião popo. Família, projeto de Deus. Pergunta para quem está do teu lado: quem você está ouvindo?